No pátio interno, o som da água ecoava alto e forte. Oh, Noxoma. Por favor, me perdoe, eu não percebi. A empregada de meia-idade se desculpou com uma voz falsa enquanto segurava um balde que parecia ser para a limpeza. Tenha cuidado. O jovem, encharcado, com gotas de água pingando de seu cabelo preto, se afastou sem sequer olhar para a empregada. Você foi longe demais. Outra empregada que testemunhou toda a cena se aproximou da empregada de meia-idade. Ele sempre me deixa desconfortável, com aquele cabelo e aqueles olhos. A empregada de meia-idade não tentou esconder o fato de que havia jogado água suja nele intencionalmente. Isso é verdade, mas seria um problema se o jovem mestre contasse ao pai dele. Não acho que ele tenha coragem de fazer isso. Ele nem parece se importar ultimamente. De fato, hoje, Edwin-sama acompanhou seu irmão em assuntos oficiais. Aquele filho amaldiçoado também tem direitos ao trono. Seria uma vergonha para o reino. Completamente de acordo. Uma empregada ruiva observava da janela do segundo andar as risadas zombeteiras das outras empregadas. Faz tempo que eu não me surpreendo assim. O jovem de cabelo preto, Nox Galáxia, que havia sido molhado, certificou-se de que ninguém estava olhando antes de levantar o cabelo. Seus olhos, uma vez revelados, eram de uma cor avermelhada semelhante a rubi, ou se preferir descrevê-los de forma menos favorável, semelhante a sangue fresco. Nox sacudiu a cabeça como um cachorro para espalhar a água, tirou a jaqueta e a torceu sem muito cuidado. Não seria adequado retribuir o gesto de alguma forma. Uma empregada ruiva apareceu de repente e pegou a jaqueta molhada como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não importa. Com pessoas de moral tão torcida, é inútil se envolver com elas. A empregada de meia-idade estava na mansão desde antes de Nox nascer. Não parecia que a maldade que a caracterizava iria mudar, não importava o que fosse dito a ela. Com a idade e o caráter dela, duvido que ela conseguisse outro emprego se fosse demitida. Nox Suspira Resignado. O Reino de Acor está localizado no lado oeste do continente, sendo um país nem muito grande nem muito pequeno. Abençoado com um clima quente e terras férteis, possui uma força nacional estável. Edwin, irmão do atual rei, começou a governar o território de Galáxia após a ascensão de seu irmão ao trono, tornando-se duque ao mesmo tempo. E Nox é o filho do Duque Edwin Galáxia. Em outras palavras, ele é o herdeiro da casa do Duque de Galáxia e o quarto na linha de sucessão ao trono, depois dos dois filhos do rei e do príncipe herdeiro. Despe-se também da parte de baixo. Acho que você deveria dizer isso quando eu voltar para o meu quarto. Ele recebia tratamento negligente de todos os servos. Há duas razões para isso. Uma delas é o fato de ele ser um gêmeo. O irmão de Nox, Lano Galáxia, é um belo jovem com cabelo loiro claro herdado da mãe e olhos azuis herdados do pai, cativando a todos com sua aparência. Além de ser inteligente e habilidoso em esgrima, ele é muito querido em todo o país. Apesar de tecnicamente ser o irmão mais novo, sua posição é praticamente igual à de Nox devido a serem gêmeos. Há vozes que sugerem que ele é mais adequado como futuro chefe da Casa Galáxia. A segunda razão é a aparência de Nox. Embora ele compartilhe as características faciais e a estatura de Lano, seu cabelo é preto como carvão e seus olhos, um vermelho carmesim que evoca criaturas sobrenaturais. Além disso, na linhagem real e em todo o país, cabelo preto é extremamente raro. O aparecimento repentino dessa cor de cabelo levou a rumores de que ele era um filho amaldiçoado. A morte de sua mãe logo após o nascimento dos gêmeos e o assentamento de um dragão na maior mina de prata do mundo sob o controle do Reino de Acor contribuíram para dar mais credibilidade a esse rumor. No entanto, Edwin não negou os rumores e simplesmente os observou em silêncio, e o próprio Nox não mostrou resistência. Nenhuma função oficial foi atribuída a Nox para acompanhar Edwin como Lano fazia, nem foram tomadas medidas para matriculá-lo na escola para nobres. Agora, aos 15 anos, ele é praticamente desprezado pela maioria dos servos. Talvez fosse melhor que Nana não fosse vista se preocupando comigo.
A única que vinha atender Knox era uma jovem empregada chamada Nana. Essa garota tinha cabelo vermelho como fogo e olhos negros como ônix, com um rosto encantador e harmonioso. Embora fosse uma trabalhadora diligente que se movia rápida e eficientemente sem envolver emoções pessoais, seus músculos faciais eram os únicos que não funcionavam. Não receber atenção daqueles que causam problemas é mais conveniente para mim, de fato. Há 4 anos, Nana chegou de repente à mansão acompanhada por Edwin, com muito mais poder do que Knox. Apesar da falta de simpatia, as outras empregadas pouco podiam fazer além de olhar para ela com desdém devido à contratação direta pelo chefe da casa. Se Nana diz isso, está bem. Com seu foco em eficiência e sua personalidade sempre fria e calculista, Knox apreciava esse lado de Nana. Quando Knox terminou de tomar banho e se trocar, o barulho na entrada aumentou. Bem-vindo de volta, senhor. Lano-sama. Também foi um dia cansativo para você. Por favor, permita-me levar seus pertences. Parecia que Edwin e Lano haviam retornado após cumprirem suas funções oficiais. Knox achava divertido ver como os servos severos mudavam repentinamente de atitude e se humilhavam diante deles, então ocasionalmente assistia a esse desfile triunfal. Enquanto se apoiava casualmente na grade do 2º andar, olhando distraidamente, ele de repente encontrou o olhar de Edwin. Normalmente, Edwin desviaria o olhar imediatamente, mas por algum motivo, hoje ele continua subindo a grande escadaria do segundo e se aproxima de Knox. Você precisa de algo, pai? Knox perguntou sem levantar a cabeça da mão enquanto observava. Apesar dos olhares irritados dos seguidores que o acompanhavam apressadamente, como se dissessem que falta de educação, Knox manteve a compostura sem vacilar. Tenho algo a discutir. Venha ao meu escritório depois do jantar. A voz baixa de Edwin tinha um estranho senso de autoridade, fazendo com que todos, exceto Knox, endireitassem instintivamente as costas. O que é agora? Knox ficou surpreso ao ouvir a voz depois de tanto tempo. No entanto, Edwin repetiu calmamente. Venha, é importante. Lano também. SM. Sentindo a tensão no ar, Lano, que observava nervosamente de baixo, de repente se viu envolvido na conversa e se endireitou rapidamente. Quando Edwin saiu e os servos se dispersaram para preparar o jantar, Lano correu até Knox com um sorriso radiante no rosto. Knox, estou de volta. Bem-vindo de volta, Lano. Knox devolveu o sorriso ao rosto encantador de seu irmão mais novo. Apesar das diferenças no tratamento, Lano, um jovem sábio e calmo, nunca menosprezou seu irmão, e o relacionamento entre os gêmeos era excelente. Ei, o que você acha que é o assunto do pai? Se fosse uma questão trivial, Knox planejava evitar, e perguntou baixinho perto do ouvido de Lano. Provavelmente é sobre nossa cerimônia de maioridade. Ah, certo. Agora que você menciona, algo assim estava sendo preparado. Na mansão, além de Nana e Lano, há apenas uma pessoa que não menospreza Knox. O sabor secreto de hoje é geleia de mirtilo. Você acertou. É o chefe Pascal, encarregado dos estômagos na mansão. Acho que seu paladar é superior ao de Edwin-sama ou Lano-sama. Enquanto brincava, Knox comia no laboratório do chefe, localizado nos fundos da cozinha. Fazia muito tempo que Knox não era atendido pelos servos. Quando ele ia à cozinha com fome, era mandado embora antes mesmo de poder olhar para dentro, porque não havia comida de sobra, e passava seus dias sobrevivendo com pão e sopa que Lano trazia, junto com frutas silvestres ao redor da mansão. Foi então que Pascal, percebendo que os gêmeos tinham condições nutricionais diferentes apesar de viverem na mesma mansão, agarrou Knox pelo colarinho e o arrastou para a cozinha, marcando o início de sua interação. Na realidade, Pascal também preparava refeições adequadas para Knox, e pensava-se que ele recebia suas refeições como algo natural. No entanto, foi descoberto que os servos encarregados de servir as refeições conseguiam ficar com elas para si e distribuí-las entre si, pensando, como alça bastardo como ele comer o mesmo que Edwin-sama e Lano-sama?
Pascal ficou furioso e repreendeu os servos responsáveis, dizendo: Vocês são os desprezíveis que tentaram privar o filho do Senhor de suas refeições e levá-lo à fome. Isso levou Edwin a descobrir a situação. Além disso, foi descoberto que alguns servos haviam desviado presentes destinados a Lano e Knox de nobres de várias regiões, sem entregá-los a Knox. Apesar da gentileza de Lano, ele também ficou zangado dessa vez, e medidas foram tomadas contra um considerável número de pessoas por esse incidente, mas Knox permaneceu indiferente. Quantas vezes mais poderei comer essa comida deliciosa do Pascal? Após o incidente, Lano sugeriu comer juntos na sala de jantar, mas Knox preferiu a conveniência de comer na cozinha. Já que o próprio Pascal lhe havia ensinado boas maneiras à mesa, a forma como Knox comia era mais refinada do que a de Lano. No entanto, apenas Nana notou isso. O que você quer dizer? A declaração enigmática de Knox fez Pascal levantar uma sobrancelha ligeiramente. Pai nos chamou ao escritório dele para falar sobre a cerimônia de maioridade. Oh, certo, ambos em breve completaremos 16 anos. De acordo com as leis do Reino de Acor, completar 16 anos é considerado atingir a maioridade. Para a maioria dos cidadãos comuns, isso significa simplesmente poder casar e beber álcool, mas para os nobres, tem um significado mais significativo. Ser reconhecido como membro pleno da sociedade, eles também assumem as responsabilidades de um líder. Não seria uma desculpa conveniente para se livrar facilmente do bastardo? Não consigo imaginar Edwin Sama fazendo algo assim. Bem, ele seria um magnífico senhor para Pascal. Portanto, faça a véspera de seu aniversário esplêndida. Poderia ser sua última ceia. Vou considerar isso. Apesar de seu comportamento rude, Knox sabe que Pascal é um homem compassivo. Na cozinha, Knox come todos os pratos que foram arranjados na mesa desde o início, enquanto conversa, e termina de comer mais rápido do que Lano, que é servido na sala de jantar com elegância, e espera por Lano em frente ao escritório antes de voltar. Entre. Tudo bem. Encorajado por um aceno de cabeça, Lano, apesar de sua surpresa, bateu na porta conforme instruído. Lano e Knox chegaram. Podem entrar. A voz contida de Edwin. Com licença. Misturando-se graciosamente, Lano entrou primeiro, seguido por Knox. Atrás de sua mesa, Edwin observava atentamente enquanto seus dois filhos entravam. Nos alhaçazuis da Edwin, a majestade da príncipe Brelhova. Vocês devem saber por que estão aqui. É sobre a cerimônia de maioridade. Diante das palavras esperadas, os filhos se entreolharam. É sobre alcançar o coração do labirinto de propriedade da família real de Acor, não é? Pergunta Lano. O labirinto, criado por antigos magos em várias terras, era considerado um artefato perdido. O espaço criado com técnicas mágicas antigas não pode ser desfeito com a tecnologia atual. No entanto, abrigava monstros dentro, então era necessário eliminá-los regularmente. Para derrotar o Senhor do Labirinto, que reside no 10º nível, e trazer de volta seu núcleo. Isso é o que a cerimônia de maioridade da família real de Acor envolve. Em cada labirinto da família real de Acor, há sempre um ser poderoso chamado de Senhor. Este Senhor possui um núcleo, e ao extrair esse núcleo, o labirinto se acalma por um tempo até que um novo núcleo se forme. No entanto, este neo é labirinto comum. Uma vez que o núcleo é extraído, levará pelo menos vários meses antes que um novo se forme. Você está dizendo que Knox deve colaborar comigo para extraí-lo? Em resposta à pergunta repetida de Lano, Edwin balançou a cabeça. Vocês dois serão convidados a competir. O primeiro a alcançar o coração do labirinto e trazer de volta o núcleo será encarregado da administração de Esbelde. Esbelde é uma região agrícola localizada no leste do território de Galáxia. É uma área agrícola que desfruta de um clima quente e estável durante todo o ano, produzindo uma grande variedade de culturas agrícolas e é conhecida como o celeiro de Acor. Vocês entendem o que isso significa?
Estar encarregado de uma área crucial para o abastecimento de alimentos do país significa ser nomeado como o próximo Duque de Galáxia. Sim, vou levar essa cerimônia a sério. Knox deixou a resposta nas mãos de Lano. 3 dias depois, Knox estava diante do labirinto administrado pela família real de Acor. Uma competição, hein? Usando uma armadura de couro brilhante e uma nova espada, além de um arco nas costas, Knox suspirou resignado. Havia muita comoção ao redor de Lano, que estava um pouco mais distante. Vamos, Lanyo-sama. Com as habilidades de espada de Lano-sama, este labirinto será fácil. Os servos, que puderam escolher até 3 pessoas cada, gritavam animados. Embora Lano não fosse alguém que gostasse de bajulação excessiva, ele simplesmente sorria discretamente. Apesar de tantos olhares sobre ele, ninguém notou o leve toque de tristeza no rosto de Lano. Por outro lado, bem, devo admitir que minha falta de popularidade é como uma bênção. Eu não tinha intenção de me dirigir a ninguém, buscar admiração ou ter companheiros. No entanto, como se houvesse uma parede invisível me cercando, a única pessoa ao meu lado era Nana. Você não deveria ir para lá. Nana, com seu cabelo vermelho intenso normalmente impecavelmente amarrado, estava com ele em um rabo de cavalo hoje. Lano-sama já tem pessoal suficiente. Seus olhos de obsidiana, que pareciam absorver você, mostravam uma expressão calma como de costume. Como ela mencionou, os atendentes de Lano estavam sempre disputando posições. No reino de Acor, apenas homens tinham o direito de herdar a casa. Mas de forma um tanto mundana, esperava-se que as mulheres, apoiando nobres de alta patente, se tornassem servas dos mestres ou filhos, estabelecendo conexões com suas famílias. Com a crescente demanda por direitos e liberdade das mulheres, esses costumes estavam mudando gradualmente, mas a situação na casa do Duque de Galáxia era diferente. Lano-sama, gostaria de tomar um chá. Lano-sama, sua gravata está torta. Deixe-me arrumá-la para você. Lano-sama, aqui estão alguns doces enviados por sua família. Aproveite-os na sua jornada quando se sentir cansado. Afinal, Lano era um produto de primeira linha em todos os sentidos: aparência, personalidade, habilidades e linhagem. Qualquer pequeno favor que ele mostrasse a uma mulher eventualmente a levaria a se tornar a esposa de um duque com poder quase igual ao da família real no país. Portanto, as jovens criadas sempre se esforçavam para impressioná-lo, embora Lano não estivesse totalmente interessado. Em meio a tudo isso, Nana, fria e com pouca ambição de promoção, sempre mantinha distância daquele grupo e se aproximava de mim. Ela poderia ser considerada praticamente a criada exclusiva. Você tem certeza de que quer vir comigo? Em vez de seu uniforme de criada habitual, ela vestia calças de tecido resistente, como aquelas usadas por aventureiros que caçam monstros e conquistam labirintos. Lano-sama quer que eu garanta que você não faça nada tolo. Embora fosse estranho para Nana, alguém que evitava problemas, oferecer-se como criada para alguém problemático como eu, fiquei surpreso que tudo fazia parte do plano do meu irmão superprotetor. Mesmo sendo um labirinto simples, pode haver perigo. Eu posso me defender. De fato, os servos de Galáxia recebiam treinamento para se tornarem combatentes em caso de emergências. Como ela mencionou, sob a longa saia que Nana costumava usar, estavam músculos práticos bem desenvolvidos. Acompanhar alguém problemático como eu pode levar a sérias consequências. Se isso acontecer, estarei preparada para o pior. A teimosia e a bravura de Nana eram conhecidas por todos, pois ela cuidava de mim sem se preocupar com os boatos ao seu redor. Quando ela tomava uma decisão, não havia volta. Já que, nesse caso, certifique-se de ser muito cuidadosa. Vou me esforçar para não ser um fardo para Noxama. Eu procedi a verificar o equipamento de Nana novamente, pensando em algum item que poderia estar faltando que eu pudesse fornecer. Esta arma é inútil. Será apenas um peso. Então, uma faca curta será suficiente. Eu só posso usar magia para intimidar, mas preparei poções de cura, bandagens e também um pergaminho de feitiço ofensivo para o caso.
Nana abriu sua bolsa de cintura para mostrar o conteúdo. Mesmo que eu não a considerasse uma força de combate, ela se certificou de ter ferramentas para se proteger e cuidar de si mesma em caso de ferimentos. Então, estamos prontos. Honestamente, estou um pouco surpreso com a aparência de Nana, é muito diferente do usual, até seu corpo parece mais tonificado do que eu imaginava. A droga! Ela percebeu que eu estava olhando para ela. Melhor desviar o olhar. Como era a primeira incursão de Lano, o espaço vazio em frente ao labirinto parecia mais uma festa. É hora. A voz ressonante de Edom, claramente audível mesmo sem gritar, rapidamente aumentou a tensão. Este dia é muito especial, 2 pessoas irão passar pela cerimônia de maioridade ao mesmo tempo. Se uma delas não conseguir obter o núcleo, mas alcançar a parte mais profunda, será considerado que cumpriram os requisitos para a cerimônia de maioridade. Com essas palavras, a atmosfera de repente se agitou. Os servos erroneamente assumiram que o irmão de Nox, que não obtivesse o núcleo, perderia seu direito ao trono. Ambos, façam o seu melhor. Agora, tomem suas posições. Seguindo as instruções, Lano e Nox se posicionaram em frente à entrada do labirinto. Prontos, vão! Com a ordem do pai segurando um relógio na mão, ambos, com passos pesados, entraram no labirinto. Uma vez dentro do labirinto, o local revelou-se surpreendentemente espaçoso, mais do que se poderia imaginar do lado de fora, e os magos modernos ainda não compreendem como as antigas técnicas mágicas perdidas funcionam. Eu pensei que seria como uma caverna, mas parece mais um templo, disse a hábil criada que acompanhava Lano. Como ela mencionou, o labirinto da família real de Acor claramente imita a estrutura de um edifício feito por mãos humanas. Bem, pelo menos é fácil de caminhar. Lano-sama, devemos seguir em frente, disse o jardineiro que acompanhava Lano enquanto lançava olhares de desaprovação para Nox. Sim. Bem, Nox, nos vemos depois. Sim, se cuide. Após essa troca, Lano foi puxado por sua comitiva e desapareceu de vista. Quando as vozes se desvaneceram, Nox suspirou e cruzou os braços. Certo, agora. Você vai deixar Lano-sama ficar com o núcleo, não vai? Nana disse calmamente. Claro. Eu não quero herdar tal responsabilidade. Nox neo tinha determinacao de ascender, mesmo derabando SCU ermeo popular Yamato, que ninguém esperava ou queria ver perder. Eu não vou permitir que você recue. Mesmo Lano-sama ficaria bravo com você. Entendi, então é por isso que você está aqui. Nana não escondia mais suas intenções. Mais do que querer apoiar seu mestre, ela estava preocupada que ele não se desviasse para um caminho perigoso. Entendeu? De qualquer forma, não haverá monstros no primeiro nível. Então vamos aproveitar um passeio agradável. Como você sabe disso? Nana perguntou enquanto seguia Nox, caminhando despreocupadamente. Normalmente, labirintos são assim, certo? À medida que você desce, a força e a densidade dos monstros aumentam. Não, não é isso. Como Nox-sama sabe tanto sobre o labirinto? Eu li em algum lugar. Nox desviou o olhar, tentando inventar uma desculpa, mas isso não ajudou a desviar o olhar penetrante de Nana para longe dele. Desde cedo, Lano tinha sido diligentemente educado em artes e letras, até recentemente frequentando uma escola nobre, mas Nox não havia recebido uma educação adequada. O motivo era que ninguém queria se aproximar do filho amaldiçoado, e os tutores se recusavam a educá-lo. No entanto, talvez devido à condição de gêmeos, Nox tinha uma boa memória como Lano. Além disso, sua curiosidade era mais pronunciada do que a de seu irmão mais novo, que às vezes era um pouco medroso. Às vezes, Nox ensinava a Lano o que aprendia, e até o levava secretamente para seu quarto para ouvir as lições juntos. Uma vez que aprendeu a ler e escrever, ele se trancou na biblioteca para ler livros, bombardeou Pascal com perguntas durante as refeições e continuou aprendendo por conta própria. Eu me enchi de conhecimento caso algum dia decidissem me exilar de casa. Às vezes eu me perguntava para onde você ia quando escapava da mansão, mas nunca imaginei isso.
Eu só ia dar uma olhada. É bom para futuras lições. Knox já antecipava escapar e se tornar aventureiro se o pai ou qualquer aristocrata se voltasse contra ele devido à possibilidade de ele ser o próximo na linha de sucesso. Agora eu entendo o que Lano-sama quis dizer com Knox não precisa de companheiros fortes. Ele realmente disse isso. Aquele garoto. O irmão inteligente parecia vagamente perceber o que seu irmão mais velho estava planejando. Embora ele não mencionasse isso ou o impedisse. Mesmo com sua aparência angelical, a habilidade de esgrima de Lano é notável. Ele pode alcançar o nível mais alto apenas usando suas habilidades. Muitos soldados subestimaram Lano por causa de sua aparência adorável. Bem, por enquanto, em vez de monstros. De repente, Knox segurou o braço de Nana. Talvez devêssemos nos atentar aos humanos, disse Knox. No momento em que ele a segurou, houve um leve som, e uma linha fina de luz correu para onde Nana estava parada um momento antes. Ah! Até mesmo Nana, surpresa, soltou um grito. No chão havia uma armadilha simples, comumente usada por jardineiros para eliminar pragas e vermes. Qualquer pessoa com conhecimento mágico poderia ver imediatamente a falta de cuidado na execução. Para tratar um membro da realeza como uma praga, que bravura! Até onde essa pessoa está disposta a ir? É uma pena que ele não confie nas habilidades de seu senhor e tenha que recorrer a truques tão patéticos, Knox zombou. Talvez ele queira se destacar por suas contribuições para a promoção, sugeriu Nana. Qualquer obstrução desnecessária apenas diminui o valor. Knox retrucou. Você está certo. Vou me encarregar de relatar isso. O motivo pelo qual ambos os irmãos foram autorizados a selecionar 3 assistentes para esta competição não era apenas com a intenção de receber ajuda extra. Era também para monitorar e garantir que nenhum deles se envolvesse em atividades desonestas. Relatórios de Nana, fiéis e altamente credíveis, teriam um impacto significativo. Embora as armadilhas não nos prejudiquem muito, elas são numerosas. Seria tedioso liberá-las todas, então tente seguir meus passos. Eu não quero que você se machuque por minha causa. Entendido? Knox soltou seu ombro e seguiu em frente. Enquanto o seguia, Nana o observava atentamente por trás.